Olá, ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. E hoje, claro, tem histórias. Óbvio, tem histórias. Vocês merecem histórias, então vamos de histórias. Antes que nós começamos, eu quero agradecer imensamente os seguidores pelo carinho, pela atenção, pelos recadinhos. Leio e respondo todos, pelos likes, por assistir nosso conteúdo, por existirem. Que Deus abençoe amplamente a vida de vocês. Eu vou citar aqui alguns nomes que estão sempre aqui nos comentários, tá? A Rosana, o Cláudio, a Sônia, a Roseli, um segredinho, a Roseli é cigana, a Rafaela, a Leda de Cássia, a Maria do Socorro, a Sheila Barros, Maria da Silva, Ismael. Eu tenho uma história de Ismael para contar, eu prometo que eu vou, hein? A Sandra Regina, a Jai, tá escrito como Alhaque Vieira, Maria de Nalva, Márcia Santos, Maria do Socorro, Márcio. Um beijo para vocês, Mulheres de Deus, Alicinha, Alcídia, Eliane Fernandes, Tatiana Aparecida, Tati, tanana, Tati, a Selma, beijão, hein? A Solzinha, Cícero Filho, Edjane, Pamela. Se eu errei o nome, me fala, tá? Por favor. Juliana Moraes, Ana Paula, Zilda, Cíntia, Denise, Maria. Não, perdão. Graça Maria, Roselene, Rejane. Eu vou tentar falar o nome. Vamos lá. Edjalba Alves Carvalho. É isso? Eu sei que é a Sônia, mas eu vou falar Paulo Roberta da Silva. Se eu esqueci algum nome, por favor, me perdoa. Vocês moram todos no meu coração. Tem me ajudado muito com esse canal, com o conteúdo, com as dicas, com os comentários. Ah, tá, esqueci. A Zuleika, achou que eu ia esquecer de você, hein? A Carmen Lúcia. Eu acho que só, né? Essa semana foi só isso. Então pronto, tá aqui. Vocês moram no meu coração. Só uma explicação. Márcio, entre em contato comigo, por favor. Cláudio, também. Entre em contato comigo, a gente passa as histórias de vocês por aqui, tá bom? Sendo assim, sem mais delongas, sentem-se confortavelmente. Ah, achou que eu esqueci, né? Não esqueçam, por favor, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para o conteúdo chegar até você. Para nos ajudar melhor que isso, seja membro. Ajuda tanto. Quando a gente coloca os vídeos a serem programados, a gente já libera para os membros. E eu tenho algumas histórias que só vai ser liberada para membro também. É porque são histórias bem terror, tá? Eu vou liberar lá para março, abril para vocês. Mas primeiro para membro, tá bom? Combinado? Nos ajuda tanto. Então sente-se confortavelmente no sofá, na sua cadeira, na sua poltrona. Ou vamos trabalhar? Me leve junto. Liga o som e vamos de conteúdo saudável para todas as idades nesse momento. A Cartomante e o Lobisomem, estamos no capítulo 30. Roniel. Finalmente Roniel, o primeiro filho de Esmeralda. Uma salva de palmas. Eu sei que ele é muito ocupado e ele conseguiu dar um tempinho na vida dele para ele poder escrever para nós. E vamos de história. Cresci, sendo filho único por 6 anos, quando nasceu Alejandro. Sou Roniel, o primeiro filho dos meus pais, Samuel e Esmeralda. Sou um mestiço entre lupinos e ciganos, apesar de que meu avô materno também ser um lupino. Pela minha ordem de nascimento e pelo fato de ter nascido lupino, eu fui uma criança muito protegida. Fui uma criança muito atendida pelos meus pais e pelos meus avós, principalmente pelo meu avô materno. Sim,
Assim que nasci, meu avô me convidou para morarmos no acampamento da ordem. Meu pai aprovou, mas a minha mãe, mulher cigana, não aceita filho sair de casa, a não ser casado. Eu só tinha 6 anos. Foram dias discutindo sobre isso até que eu, com 8 anos, saí de casa, sob o choro da minha mãe, mas fui morar com meu avô, que eu vou chamar aqui de Mauro, apesar que eu sei que em alguma história aí minha mãe disse o nome dele. Vou chamar de Mauro devido a problemas que enfrentamos ainda nos dias de hoje. Essa história terá alguns nomes trocados. Espero que entendam, já que tem motivo e a maioria de vocês, seguidores do canal, sabe qual são. Meu avô Mauro me levou para viver com ele e mais alguns lupinos em alguma aldeia indígena em Manaus. Nesse tempo, meu avô me ensinava sobre transformações e a minha aconteceu aos 10 anos. Sim, aos 10 anos vocês entenderam bem. Infância quase não tive, quase não aproveitei a minha mãe. Minha tia Magali ainda morava, não, minha tia Magali morava em BH, ou seja, eu fiquei próximo do meu primo Iago, mesmo nome do pai dele. Iago era cigano e lupino. Nos aproximamos muito. O que eu tive da infância de brincadeiras foi com os jovens do acampamento, já que na aldeia não tinham quase crianças. E na aldeia foi a minha primeira missão. Sem entender o motivo, as crianças não nasciam naquela aldeia. E eram todos lupinos. Era uma aldeia lupina. Depois de algumas observações, alguém soprou em meu ouvido que o problema daquela tribo estava na mistura de ervas da qual eles se alimentavam. Se tratava das ervas prímula e salsinha. Precisava avisar o cacique. Mas como? Eu tinha só 10 anos, nem conhecia bem a respeito de plantas. Respirei fundo e procurei o pajé, avisando que ouvi a voz no meu ouvido e que me disse isso. O pajé não acreditou. Claro, nem eu acreditaria. Eu só tinha 10 anos. Foi quando a voz disse: avise este homem à sua frente que ele não teve culpa pela morte de Anaí, da filha de Anaí. Estava escrito que ela iria se unir ao pai maior. Confesso que pensei muito se eu falava ou não, mas a voz insistiu e eu disse. Pajé regalou os olhos. Não tinha como eu saber desse fato, uma vez que o fato aconteceu com a filha de Anaí. Tinha acontecido há mais de 15 anos atrás e eu só tinha 10. Os índios da tribo tinham nem se lembravam mais desse fato, mas o pajé não esquecia. Se culpava todos os dias pela morte da moça. Com isso, o pajé me deu 20% de credibilidade e evitou a prímula e a salsinha da comida por um tempo. Depois de 2 meses, 4 índias engravidaram. Depois de mais algum tempo, 10 mulheres estavam grávidas no total. A tribo ficou tão feliz que passaram a me ouvir e perguntar sobre os problemas delas. A questão é que a voz mandava mensagens de tempos aleatórios, não quando eu pedia ou quando alguém precisava. Não, não é assim que funciona. Nunca foi. Hoje eu digo que o recado vem de lá. Não adianta pedir e esperar que ele venha nesse momento. É como um telefone sem fio, porém a ligação vem só de lá. O telefone que está na minha mão não disca, só recebe. Sou grato por ter sido escolhido para receber esse maravilhoso dom. E eu precisava aprender com esse dom. E quem poderia me ensinar? Dona Esmeralda, claro. Porque ele é minha mãe. O problema é que minha mãe estava a quilômetros de mim. Mas tínhamos carta na época.
E foi assim que eu consegui a autorização de irmos até a cidade, mais uma vez na semana, e abrimos o caixa postal. Minha mãe não sabia exatamente onde eu estava, mas sabia o motivo. Se ela respeitava? Não, mas ela deixava eu ficar. Foram milhares de cartas que eu troquei com minha mãe. Enviava alguns mimos indígenas para ela e ela me enviava algumas cartas com significados, cartas do baralho cigano dela. Ela quem me avisou de muitos problemas que iríamos passar. Dona Esmeralda, por exemplo, nos avisou da febre amarela, fazendo assim mudarmos a tribo. A tribo inteira mudou de lugar. Ela nos avisou sobre algumas chuvas que cairiam e causariam inundações na tribo. Ela nos avisou sobre ataques. Vou deixar reticências porque eu não estou autorizada a falar sobre isso. Com aquele problema resolvido, meu avô Mauro e eu fomos para outra cidade, próxima a Manaus, e nos instalamos em uma casinha emprestada por uma família lupina. Aqui a terra antes era produtiva e passou a ficar seca. Nada vingava nessa terra. Vou explicar nesse momento como meu avô sabia onde precisávamos ir. Há muitos anos havia uma cigana famosa chamada Alma, Cigana Alma. Ela fazia muitas premonições e muitas aconteceram antes mesmo dela partir. E ela, cigana, fez uma premonição, onde ela viu dois lupinos da mesma linhagem, mas diferentes gerações, salvando nossa raça. O mais velho teria avisos em sonhos e o mais novo teria audição para seu mentor, Naran. Meu avô tinha muitos sonhos e foi ajudando pessoas, construindo família com a minha avó no acampamento em Manaus. Depois teve que sair às pressas devido à perseguição da Descobre e foi acolhido em outro acampamento, onde ele conheceu a mãe da minha tia Magali. Tenho mais tios, mas esse não é o foco nesse momento. Minha mãe não era lupina genhativa, então meu avô esperou pelos netos. Meus primos são genhativo, então meu avô esperou por mim. E aos 10 anos ele soube que eu seria eu. Exatamente, os sonhos avisaram ele, antes que qualquer um soubesse. Assim, seguimos nossa missão. Voltando à nossa missão atual. A terra onde eu tinha uma segunda missão estava precisando de sais minerais, segundo Naran, o meu mentor. Somos uma, somamos uma grande quantidade de alimentos que seriam dispensados para a fabricação de humus. Fomos atrás de alguns pescadores para saber onde encontrávamos mais minhocas e fomos comprar sal de Epsom. Demorou algum tempo nessa região, mas enfim, conseguiram seguir com o plantio em grãos. Teríamos que ir para a próxima missão. E aos 15 anos, iríamos para mais uma missão que aconteceria na Bahia, exatamente numa comunidade quilombola. De carona em carona, chegamos até o quilombo. E foi uma das mais fáceis missões que tínhamos, já que o líder quilombola me viu, reconhecendo minha linhagem lupina e cigana, ao mesmo tempo. Aquele homem era mágico. Vamos chamá-lo de Jacó. E ele era um homem alto e magro, pele negra e cabelo branco, e barba branca também. Trabalhava o dia inteiro e no final do dia sentava embaixo de uma grande mangueira, fumava seu cigarro de palha, que ele mesmo cultivava a palha e ele mesmo fazia. Era tudo fabricado ali. A comunidade era perfeita, mantinha-se pela criação de algumas galinhas, vendia parte dos ovos para comprar alguns produtos que não tinha. As mulheres trabalhavam duro, assim como os homens, tudo muito organizado. O fato de estarmos ali era a constante visita de um canis, que eles roubavam galinhas de uns dias para cá.
e ameaçavam a pequena Sara. Jacó nos colocou em uma casa ao lado da casa de Sara. Todos os quilombolas sabíamos que quem éramos, sabíamos que éramos lobisomens e não perguntavam nada a nosso respeito, além do que Jacó lhes disse. À noite, saímos para correr e ficávamos ao redor do quilombo. A primeira noite, não tivemos visita. A segunda noite de vigília, não sei lhes dizer se tivemos visita ou não, devido a uma linda festa que aconteceu no centro do quilombo. As casas do quilombo eram em forma de círculo, e conforme cresciam, o quilombo crescia em forma de espiral. Não perguntem o motivo, mas anos depois soube que esse espiral é para afastar espíritos maus. E no centro do quilombo havia um descampado, cerca de 100 metros quadrados. Naquela noite, os quilombolas estavam vestidos de branco, alguns com os tambores, outros com instrumentos e outros dançavam. Eu fixei os olhos naquele espetáculo maravilhoso de vozes, sons de instrumentos e cheiro de pinga e cigarro de palha. Eu fiquei enfeitiçado, até que minha vigília se foi. E a cereja do bolo foi quando eu vi uma moça linda, da mesma idade que eu, dançando ao centro da roda. Ela tinha cabelos cheios até o ombro, olhos verdes e pele cor de pecado. As curvas do seu corpo remexiam conforme os batuques que ouvíamos, tudo em perfeita sincronia. Não sei quanto tempo fiquei ali. Só sei que eu não pisquei nenhum segundo enfeitiçado com aquela moça linda. Depois que o vento acabou, eu segui minha corrida. No dia seguinte, Jacó se aproximou com a linda moça ao seu lado e nos apresentou a ela, como sendo Sara. Eu vi nos olhos dela surpresa quando me viu. Pai, eu sonhei com ele. Como pode isso? Ela disse. E eu fiquei observando o desenrolar da história. Minha filha, ele é um homem que veio nos ajudar. Ele é um homem que veio ajudar a você. Nos aproximamos, Sara e eu. Conversamos mais e vimos que tínhamos muito em comum. Tínhamos apenas 15 anos e eu me apaixonei perdidamente por aquela linda moça. Os cães realmente estavam atacando o quilombo e o pegamos. Tentamos conversar e não conseguimos, porque ele era maior e queria mandar em tudo. E então resolvemos nosso problema da forma que fazíamos. Num confronto, mandamos ele de arrasta para cima. O mais interessante é que quando ele voltou à forma humana, descobrimos que ele se tratava de um quilombola, um deles que justamente tinha pedido Sara em casamento, e ela recusou. Com o problema do quilombo resolvido, então iríamos no dia seguinte para outra missão. Naquela noite, fui me despedir de Sara, que estava chorando demais e se declarou para mim. E eu me declarei para ela. Nos entregamos ao amor que nos sentíamos, mas eu precisei partir. Depois de Sara, até tive algumas pessoas, mas eu não consegui entregar meu coração. Muitas missões, meu avô e eu vencemos. Muitas pessoas conseguimos ajudar. Nesse tempo, meu avô também teve algumas namoradas, mas eu estava sempre com o pensamento em Sara. De alguns anos para cá, comecei a sonhar com Sara menor. Depois comecei a sonhar com ela moça e sonhei com ela com uma menina no colo.
Dessa noite eu acordei suando frio e soube imediatamente que eu era pai. Avisei minha mãe, que confirmou nas cartas. Passei a procurar Sara e minha filha estava na hora de parar. Eu tinha 40 anos e queria me casar com Sara, se ela quisesse. Eu nunca a esqueci. Contratei investigadores para saber o paradeiro delas. Encontraram Sara trabalhando como enfermeira em 2 hospitais na cidade de Tocantins. Ela pagava financiamento educativo para uma moça chamada Ananda. Eu fui ao encontro de Sara e já pedi para o detetive procurar por Ananda. Encontrei Sara na recepção do hospital, vestida de branco, com uma prancha na mão chamando o nome do próximo paciente. Ela não havia mudado nada naqueles 20 anos. Por que eu não fui atrás dela antes? Pensei. Quando ela me viu, ela desmaiou. Corri até ela, peguei ela no colo e coloquei ela até uma maca, esperando ela voltar ao normal. Quando ela conseguiu falar algo, ela disse: Roniel, e eu sorri. Conversamos quando ela saiu do hospital e ela me contou tudo o que acontecia com ela. E ela começou a narrar. Quando você saiu do acampamento, eu quase morri de tanto chorar. Demorei dias sem me alimentar. Quando o pai Jacó disse que eu precisava comer por 2, imediatamente eu soube que eu esperava um bebê. E assim foi quando a menina linda nasceu. Fui trabalhar em uma loja, ganhava muito bem, então decidi estudar. Procurei orientação e descobri que eu gostava de enfermagem. Com o incentivo do governo na época, eu entrei numa faculdade e cursava durante o dia e à noite ia para o quilombo. Acompanhei a Nanda crescer, até que me formei e já ocupei 2 vagas em hospitais diferentes, a fim de fazer nossa filha estudar. Tive muitos pedidos de casamento. Nesse momento, eu senti meu rosto ficando vermelho. Mas o que eu podia fazer? Só ouvir. E ela continuou. Mas nosso líder deixava claro que o meu futuro estava marcado e que eu precisava ter paciência. Os anos se passaram e eu fui trabalhando, estudando Ananda com a ajuda do pessoal do Quilombo. Quando ela virou moça e entrou na faculdade, já estava fazendo estágio em ONGs de dependência química. Eu assustei. E Sara notou. Ela sorriu e disse: Sim, eu conto a ela que o pai dela fugiu de casa e ela deduziu que ele bebia e saiu de casa para não nos matar, não nos bater. Você permitiu ela pensar nisso? Perguntei. O que você queria que eu fizesse? Dei o meu melhor, Roniel. Eu fiz o possível para ela estar bem. E eu o abracei. E Sara chorou. Me desculpe, eu não quis ser grosseiro. Só achei que eu parei. Achei melhor mudar o foco. E eu então disse: Você é incrível. Você fez tudo de maneira incrível. Ela é ótima pessoa. Eu queria estar com vocês esse tempo todo. Ficamos ali abraçados por um tempo, quando Sara me afastou e disse: Onde está sua esposa? Eu sorri emocionado e disse: Ela está na minha frente, se ela me aceitar. Ela me olhou emocionada e disse: Está falando sério? Sim, disse beijando-lhes as mãos. Estou falando sério. Quer se casar comigo? Seus pais não vão me aceitar porque eu sou negra. Minha mãe até conhece a Nanda, Sara. Sara colocou as mãos na boca. Jura? E o que sua mãe disse sobre a Nanda? Que essa menina era especial. Se não fosse neta dela, ela adotaria a Nanda como filha.
Sara chorou de emoção e eu a abracei. Só Deus sabe que essa mulher incrível passou para educar nossa filha. E eu queria conhecer essa princesa que Deus me deu há mais de 23 anos. Mas primeiro queria matar as saudades dessa linda, maravilhosa Sara. Depois de uma noite deliciosa de amor, acordei com o meu telefone tocando, sem parar. Era Mateu. Oi, irmão. Bom dia. Você precisa vir para cá. Matamos um canis, porém tem outro atrás de Ananda. Me manda a localização, que eu chego o mais rápido possível. Levantei, me troquei, trocamos então os contatos. Não queria perder Sara de novo, mas também queria ver minha filha, e minha filha estava me chamando. 2 horas depois, de avião, claro, estava entrando no hotel onde estavam meus pais e irmãos. Me explicaram que tinha um canis atrás dela e conseguiram pegá-lo. Mas veio o irmão e iríamos pegar naquela noite. E eu estava muito ansioso para ver a minha linda princesa Nanda. Mateu até me mostrou o vídeo dela. E ela é a minha cor de pele, cabelos da minha mãe, olhos misturados. E é linda, uma mestiça. Meu coração chegou a doer, mas eu queria mais. Queria ver ela pessoalmente. Mas meu mentor pediu para eu sossegar um dia. E esperar era só mais um dia. E eu esperei. Parecia que o tempo não passava. Enfim, chegou o dia seguinte e soube que meus irmãos pegaram o canis. Quando eu acompanhei eles até a ONG e vi a Ananda, antes que ela me visse, meu coração explodiu, mas eu segurei. Mateus estava conversando com ela e eu ouvi eles falando. O que você sabe sobre sua família? Disse Mateus. E eu sabia que eu deveria chegar mais perto para ouvir mais. E ela respondeu: Minha mãe me teve jovem. Meu pai sumiu no mundo. Minha mãe cuidou de mim, porém mora em outra cidade. Mas por que tudo isso? Mateus fez sinal para eu chegar até eles e eu fui. Ao me ver, Ananda regalou os olhos. Parecia que no íntimo dela, ela sabia nosso parentesco. Ela sabia que eu sou seu pai. Eu sorri para ela e ela sorriu de volta. E eu não aguentei. Meus olhos encheram de lágrimas. E eu senti a emoção que eu sentia e ela compartilhava dessa mesma emoção. Mateus disse: Ananda, esse é meu irmão, Roniel. E claro, faremos testes, mas é quase certeza que ele é seu pai. Ananda colocou as duas mãos na boca. Oi, filha, eu disse. Acabei de falar com Sara em Tocantins. E sim, eu sou seu pai. Ananda estava estática, sem reação. Mateu a abraçou e a acolheu nos braços com carinho. Sabia que ela precisava de um tempo para pensar. Nisso entrou minha mãe, sorrindo, e Ananda correu para abraçar ela. Que bom que chegou, Esmeralda. Acho que eu preciso de um tempo, ou de algo para me acalmar. Senta aqui, meu anjo. Toma um copo de água. Eu vou buscar. Minha mãe saiu e voltou minutos depois com um copo de água com açúcar. Típico de Dona Esmeralda. Aqui, menina, bebe tudo. Obrigada, disse Ananda, tentando segurar o copo, mas estava tremendo demais. Enquanto ela bebia, ela me olhava. Depois de um tempo, ela disse: Eu sabia, disse Ananda. Eu sabia que você era meu pai. Eu vi uma foto sua ainda menino, junto com minha mãe. Eu sorri.
Não lembrava dessa foto. Mas então eu perguntei para ela: então o susto não foi tão grande? Você já se casou de novo? Vou me casar em breve, eu disse, e Ananda me olhou fixamente, antes de dizer: minha mãe esperou por você por uma vida toda. Sim, menina, eu sei. Ia pedir em casamento ontem. Ananda sorriu. Então é oficial. Você é o meu pai mesmo. Sim. Me aceita mesmo feia assim? Ananda se levantou e correu para o meu abraço. Claro que sim, pai. E nos abraçamos. Nossas lágrimas se misturaram. Estávamos tão animados que até me esqueci de apresentar o resto da família, da qual ela também fazia parte. Quando eu vi o meu pai chegar, eu disse: filha, afastei do abraço, olhando nos olhos dela, eu disse: quero te apresentar a sua família. Este aqui é o chato do Alejandro. Muito prazer, sobrinha. E ela sorriu. Este aqui é o Mané do Dominique. Mané é o seu pai. Onde já se viu? E nós ouvimos um shhh e Dominique parou. Sabíamos de quem era. E esse aqui é o meu irmão Mateu. Quando me virei, eu vi Mateu de cabeça baixa. Então você é meu tio? Perguntou ela. Sim, disse ele entristecido. Só então que notei que Mateu tinha se apaixonado pela própria sobrinha. Era assunto que precisava resolver rápido. Então eu mudei o foco, virando para minha mãe. Essa é a Esmeralda, eu disse a ela. Eu a conheço, ela respondeu. Não, filha, ela é minha mãe. Ela é a sua avó. Se eu não segurasse a Nanda, ela caía. A Nanda tonteou, olhando para Esmeralda, e de um pulo, a Nanda abraçou minha mãe. E ambas choraram por algum tempo, até que ouvimos. E eu? Era meu pai reclamando. Filha, esse aqui é o alfa dessa alcateia. Ananda sorriu e disse: meu avô é lindo. Parece da mesma idade que meu pai. Meu pai ficou extremamente convencido. Passou a mimar Ananda. Casei com Sara um mês depois. Passei a morar com ela em Tocantins até ela aceitar vir para BH. Queríamos trazer a Nanda também, para junto de nós, mas ela não quis abandonar a ONG, que cresceu muito, atendendo mais de 500 pessoas por mês. Mateu ainda é muito próximo dela, talvez pela idade dos dois ser próximas, ou talvez porque ele tenha se apaixonado por ela. Quem não se apaixonaria? A Nanda é linda. Mas eu sabia que não aconteceria nada entre eles. É a nossa lei. E essa é a minha parte da história, ou apenas o que eu posso contar. Espero que tenham gostado. Contadora, muito obrigada por falar sobre mim. E agora eu deixo com vocês. Aquele abraço.